Eu não tenho medo de recomeçar e você também não deveria ter. Eu acabei de sair de uma entrevista de emprego online que foi toda em inglês. Nossa, eu fiquei muito nervosa porque já faz tempo que eu não falo inglês. E, enfim, né? Eu tô tendo que recomeçar. E isso me leva ao ponto desse vídeo. De que eu não tenho medo de recomeçar, então você não deveria ter. Não importa quantas vezes eu tenha que recomeçar, simplesmente não importa. Eu só não admito ficar no mesmo lugar de sempre, sabe? A gente merece uma vida boa, estável. E se eu tiver que recomeçar para poder ter todas essas coisas de novo, eu vou. Eu vou recomeçar. Não importa se eu tenho que me mudar de bairro, de cidade, de estado, de país. Mas se eu tiver que recomeçar para poder ser feliz de novo, para poder ter tudo lá nos seus devidos lugares, eu vou recomeçar. E recomeçar nunca foi um problema para mim. E como eu falei, não deveria ser um problema para você. Recomeçar dá medo. A gente fica assustado, né? Porque assim, as coisas elas podem mudar assim de uma hora para outra. E é como foi o meu caso. Eu terminei um relacionamento, eu perdi pessoas, amizades também, perdi meu trabalho. Então, assim, tudo aconteceu de repente e ao mesmo tempo. Então, eu fui meio que obrigada pelo universo, por Deus, a recomeçar a minha vida. Então, assim, se não é no amor, vai na dor. Se você não recomeçar no amor, você vai ter que recomeçar na dor. E esses recomeços fazem a gente se tornar outra pessoa, porque agora eu tô me tornando outra pessoa. Eu já não sou mais a Débora de antes. Eu já não sou mais aquela Débora que namorava, que ainda tinha aquela amizade. A Débora que trabalhava no escritório de arquitetura. Eu não sou mais essa pessoa. Agora eu sou outra Débora. E os recomeços, eles são sobre isso. Faz sentido se você for recomeçar e você não mudar. Não faz sentido. Então, não faz sentido você recomeçar e você continuar sendo a mesma pessoa, porque você não vai ser. Não adianta. E isso pode ser assustador, sabe? Foi assustador pra mim perder tantas coisas ao mesmo tempo. Eu ter que pensar em como eu ia pagar as contas, porque eu moro de aluguel, em pensar em como eu ia me sustentar, em como eu ia fazer para arrumar outro emprego. Essas mudanças radicais fazem a gente mudar, fazem a gente perceber que às vezes era para acontecer, sabe? Isso não quer dizer que, ai, nossa, igual foi comigo. Precisava acontecer tudo isso para eu poder mudar como pessoa? Não precisava, mas às vezes a vida, né, dá um empurrãozinho pra gente, né? E aí, costumo sempre orar, pedir a minha espiritualidade, a Deus, o universo, quem quer que seja que me proteja, porque eu acredito em tudo, para sempre estar tirando as pessoas que não são para mim e que vão me fazer mal. Então, eu acho assim, na minha percepção, tudo bem que quando a gente está passando pelo processo, a gente não pensa dessa forma, né? A gente pensa, que merda, tá tudo acontece de ruim acontece comigo, o que que mais vem agora, não sei o quê. Quando a gente tá no processo, a gente pensa essas coisas, né? Só que quando esse processo vai passando, vai evoluindo, quando a gente vai vendo que talvez fosse preciso passar por aquele processo para você entender, se entender e recomeçar, aí a gente percebe às vezes como as coisas se encaixam, tipo, nossa, cara, eu sempre soube que aquela pessoa não era pra mim, eu que insisti. Nossa, cara, eu sempre soube que aquele emprego não era pra mim, eu poderia arrumar um melhor. Nossa, aquela amizade, eu sempre soube que essa amizade poderia me decepcionar. Por que que eu não saí fora dessa amizade antes, sabe? E a gente até se questiona e tudo mais. Só que, cara, falar uma coisa pra vocês. As pessoas, elas são ruins. Então, não adianta a gente se culpar. Ontem na terapia, eu falei com a minha psicóloga, às vezes a gente tem que terceirizar as coisas. Isso também cabe para sentimentos. Aí eu falei sobre culpa, né? Falei, nossa, a gente tem que terceirizar assim a culpa. A culpa não é só minha. A culpa também é de fulano, a culpa também é de ciclana. Então, a culpa não é só minha, eu preciso terceirizar essa culpa. Aí ela falou, eu acho que é mais interessante a gente usar a palavra responsabilidade. E é real, cara. Cada um teve a sua responsabilidade
naquela situação. Então, eu ter sido demitida também tem um pouco de responsabilidade minha, sabe? Dá pra entender? E eu acho que tudo isso faz parte do recomeço, sabe? Recomeçar é você entender, saber que tudo isso que você passou vai passar e que você pode recomeçar, seja em qualquer lugar do mundo. Essa coisa de recomeçar me dá medo porque eu tinha um padrão de vida muito legal, muito bom, um salário legal, com benefícios muito bons também, e perder isso me deixou com medo. Eu falei, caramba, nossa, eu sempre converso muito com a minha mãe, eu e minha mãe somos tipo BFFs, né? Então ela sabe do que eu tô falando. E também com a minha psicóloga, eu fiquei pensando, tipo, cara, mas eu tô com medo de ter que baixar esse meu padrão de vida, de eu ter que dar muitos passos para trás. E esse era o meu medo, dar muitos passos para trás, ter que descer mais de um degrau, sabe? Sendo que eu só desceria os degraus e minha vida não estaria avançando. Só que aí, a minha mãe, ela também é psicóloga, né? E ela falou: às vezes você precisa dar 3 passos para trás para dar 5 para frente. Só que na nossa cabeça, né, para quem está passando pelo processo, a gente não entende, a gente não quer entender, a gente fica, putz, isso só acontece comigo, só acontece coisas ruins comigo e tal. Só que quando a gente passa pelo processo, quando a gente começa a ver que as coisas estão andando para frente, cara, aí você matou a charada da reconstrução, do recomeço. E eu tô passando por essa fase. Às vezes eu ainda me pego pensando, tentando ainda aceitar algumas coisas, algumas situações, principalmente sobre o meu relacionamento, porque eu fui traída, né? Então, assim, passar por esse processo é difícil. Quem já foi traída sabe. E aí eu tô nesse recomeço, sabe? Nessa reconstrução de mim mesma. E vou postar tudo por aqui. Espero que vocês acompanhem e venham junto comigo nessa. E eu vou postar todo esse processo de reconstrução, de recomeços por aqui. E é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Talvez isso te encoraje a mudar, a deixar para trás algumas coisas e ver que recomeçar não precisa ser tão doloroso assim, sabe? Ou até precisa para a gente poder aprender que às vezes as pessoas são ruins, ou às vezes a gente que tá nos impedindo de ter coisas maiores, sabe? Então acho que recomeçar é uma palavra linda, linda. Porque sempre vai ter, gente, um outro amor, uma outra amizade, um outro emprego, uma outra casa. Sempre vai ter. E essas coisas estão te esperando lá na frente, sabe? E é isso, a gente tem que parar de ter medo de recomeçar, porque às vezes o recomeço é só um pontapé para aquilo muito bom, muito gostoso que já tá nos esperando lá na frente. Aquela coisa boa, sabe? Aquilo que você realmente merece e deseja. Seja em relacionamento, seja vida profissional, sabe? Então, não ache que recomeçar, se reconstruir, seja algo ruim. E se você gostou desse vídeo também, e quiser compartilhar com alguém que também está passando por essa fase de se reconstruir, de se reencontrar, né, de recomeço. É isso, gente. Então, até o próximo vídeo. Um beijo e não tenham medo de recomeçar, viu? Recomeçar é muito bom.